Política, na Jovem Pan. 7h39, faltando 21 para as 8. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Seguimos por aqui agora falando de política no Jornal da Manhã. E o pacote anunciado de recuperação de rodovias não atende nenhuma grande obra específica aqui em Joinville. A única citada na lista é a do elevado no Trevo, entre a Hans-Dieter Schmidt e a Edgar Meister, sobre a Dona Francisca. Essa obra foi iniciada na gestão anterior e já está em andamento. Ou seja, para Joinville, nenhuma novidade. O Piara Bosque, pacote de obras não te pareceu um pouco vencido, sem muitas novidades? Bom dia para você, excelente semana. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Essa sensação que vocês tiveram em Joinville, ela meio que se repete pelo estado inteiro, porque realmente não é um pacote de grandes novidades do programa Estrada Boa do governador Jorginho Melo. É um anúncio de uma grande retomada de obras que foram suspensas no próprio governo Jorginho Melo, No início do ano, muita reclamação, as obras que tinham sido iniciadas no governo Moisés e que teve aquela parada, aquela travada. E agora, não só aquelas do repasse do dinheiro para os prefeitos, mas as próprias obras que o Estado vinha tocando e com bastante dificuldade, A gente viu que o governo Moisés teve uma aposta muito forte de tocar essas obras com recursos do Caixa do Estado, e aí a gente viu que a capacidade de execução e a própria capacidade de tocar os editais, muitos editais desertos, muitas obras que demoraram para começar mais do que estava previsto pelo governo Moisés, e agora ficaram suspensas no governo Jorginho Melo, muita gente dizendo que o governo estava fazendo caixa, e agora retomam com esse programa Estrada Boa, que a gente olha na lista, assim, muitas delas já eram obras anunciadas no governo Moisés e que vinham paradas, duas delas são em andamento, e o secretário adjunto Ricardo Grando, secretário adjunto de infraestrutura, que é o coordenador do programa, embora o secretário da pasta seja o Jerry Comper do MDB, o coordenador do programa é o Ricardo Grando. Ele disse que 90% dos contratos das obras do governo Moisés tinham problemas, tinham alguma irregularidade, alguma dificuldade. Então, a gente está aí vendo mais uma batalha de narrativas. O governo anterior dizendo que essas obras já estavam andando, mas a gente sabe que elas estavam andando com dificuldade também. E agora, o governo Jorginho dando um restart nessas obras e com uma promessa de ter contratos mais longos com essas empresas que vão fazer as obras, para que elas também cuidem da manutenção, como se fosse uma mini PPP. É um desafio, porque um dos grandes desafios nessa questão das obras é que volta e meia entra um financiamento, como é esse caso, 1 bilhão e 500 milhões vem do BNDES, vem através do governo federal, e mais 600 milhões vem do Caixa, mas a gente volta e meia tem um pacote de obras por causa de um financiamento, mas o grande desafio das nossas estradas estaduais é a manutenção e a promessa de um novo modelo também para cobrir a manutenção. Vamos acompanhar e vamos ir na expectativa de que as obras realmente andem, mas novidade mesmo, nem em Joinville, nem por toda Santa Catarina. Então tá bem, vamos avançar um pouquinho, Piara, comentar sobre política, porque até na sexta-feira a gente conversou aqui, sobre aquela possibilidade, de aproximação entre MDB, PL, e aí a gente já está nos preparativos para o próximo pleito eleitoral. E a pergunta que te faço é a seguinte: as aproximações partidárias na capital servem de espelho para outras cidades como Joinville, por exemplo, ou aqui nós deveremos ter cenários, composições diferenciadas, hein? Qual é a tua avaliação? As eleições municipais, especialmente quando a gente fala de municípios do porte de Joinville, que é o maior eleitorado de Santa Catarina, elas têm essa mistura entre o componente local, os dirigentes partidários locais e seus projetos, suas aproximações, suas afinidades, e os interesses estaduais dos mesmos partidos. Então, muitas vezes, não é o mesmo interesse, a gente vê várias intervenções, a diretória estadual tentando levar para lá e para cá. Mas o que a gente percebe nesse momento é que, especialmente numa cidade como Joinville, Florianópolis também, Blumenau, é que é muito difícil que a estadual consiga empurrar um partido para um rumo muito diferente ou fazer composições, Eu lembro que o Luiz Henrique sempre tentava reproduzir a tríplice aliança, a aliança que ele tinha do MDB com o PFL, depois PSD e com o PSDB, tentar reproduzir essa aliança nos municípios, ou fazer uma troca, um apoia um em Florianópolis, outro em Joinville. Isso sempre foi muito difícil de fazer. Então o que a gente vê é que a correlação de forças aí em Joinville, ela tem uma lógica própria. Por exemplo, o prefeito Adriano Silva do Novo, ele tem diálogo com progressistas, ele tem diálogo com republicanos, ele tem diálogo com PSD, que são partidos que em nível estadual têm diferentes afinidades com o governo Jorginho Melo. Por exemplo, o progressista está muito próximo
de Jorginho Melo, tá tem secretário no governo, tende a ter uma aproximação em várias regiões. Já o Republicanos é o partido do governador Moisés, que está tentando criar um espaço próprio, mas que em Joinville também está próximo de Adriano Silva. E o PSD, ele está se montando para ser o antagonista de Jorginho Melo em 2026, e aí em Joinville ele vê o Adriano Silva ajudar a campanha de Adriano Silva como parte desse tabuleiro estadual. Então, esse tipo de coisa a gente vai ver, mas assim, grandes trocas de aliança para lá e para cá, uma composição de goela abaixo estadual, conhecendo e lembrando de outras eleições joinvilenses, difícil de acontecer. Acho que a lógica local impera mais. Um grande abraço, Piara. Até amanhã.